Gente, e a greve geral? Nesse contexto, a greve geral. Houve no dia 28 de abril um chamamento para uma paralisação total das atividades econômicas do país. Você teve CUT e Força Sindical, ou seja, duas centrais sindicais que são opostas, inclusive, quer dizer, são divergentes em muita coisa, falando números em torno de 35 a 40 milhões de pessoas que não foram trabalhar, né? Você teve a paralisação de atividade, desde serviços básicos nas cidades, como transportes, mas também a adesão inédita de professores da rede particular de ensino, de grandes escolas, inclusive, que aderiram também à greve geral, e uma série de outras atividades também, que ou aderiram à greve geral ou acabaram discutindo, mas o que importa é que, por mais que quiseram dizer que isso aqui foi pequeno, inexpressivo, minúsculo, isso entrou no debate e assustou muita gente em Brasília. E aí, qual que é os dobramentos disso? Olha, nós fizemos no país a maior greve geral, pelo menos nos últimos 30 anos. Muita gente mais antiga de luta comparou com a greve de 86. Não, foi maior do que a de 86. Foi maior, então tá aí a Laura autorizando então a maior greve não, dos foi últimos maior, 40, eu tava 50, lá. 60, 70 anos, sei lá, a perder de vista. O fato é que foi uma puta greve, né? Parou, algumas pessoas questionaram, mas parando o transporte, então tudo bem, vocês estão impedindo as... Ora, vai procurar qualquer greve geral no mundo que não parou o transporte. Tem gente que quer, o outro lá, o assessor do Dória, greve geral em dia de trabalho não pode. O subprefeito de Pinheiros falou que... É um nível de estupidez que... Meu Deus do céu. Nós somos a favor do direito à greve, mas não em dia de trabalho. E eu queria olhar para vocês e dizer, aqui na Prefeitura de Pinheiros, amanhã é dia de trabalho. Agora, o fato é que foi um grande movimento, deu um recado, né? Mostrou uma força e uma vitalidade em relação à mobilização popular de resistência a esse projeto do Michel Temer, a essas reformas. Quer dizer, o 90% de rejeição foi às ruas e colocou sua voz. Esse eu acho que é um resumo do que foi a greve do dia 28. Mas o que é mais estarrecedor é que a reação da base do Temer à greve foi 4 dias depois aprovar o relatório da reforma da Previdência na comissão especial. Essa gente está numa tática kamikaze, de fuga para frente, fechar o ouvido e pisar no acelerador, né? E isso, aí é a discussão que nós vamos ter que ver como vai ser as próximas semanas no país, porque isso tende a convulsionar a sociedade brasileira. Você amplia um abismo, você tem de um lado 90% do povo rejeitando um governo e um monte de medida, um parlamento desmoralizado, e essa turma falando, vamos embora, vamos aprovar tudo, na contramão, depois de uma demonstração tão forte como foi a greve do 28. Quer dizer, os próximos passos dessa história podem gerar um nível de radicalização de luta de massa no Brasil que nós não vemos há muito tempo, se é que nós já vimos. Eu concordo completamente. Acho que nós vivemos uma greve que, de fato, foi uma greve impressionante. Não só porque foi grande, porque a gente até já teve greves grandes, mas pelo grau de unidade que se conseguiu. Quer dizer, foi uma coisa impressionante, porque foram todas as centrais sindicais, a Igreja Católica estava junto, padres, bispos chamaram a mobilização, como não faziam desde a época da Teologia da Libertação. A gente teve manifestações de massa importantíssimas, né, como a que teve aqui no Largo da Batata, como a que teve no Rio de Janeiro, em várias capitais do Brasil. Nordeste foi bastante expressivo, as Nordeste foi manifestações de muito rua. grande. Recife e Fortaleza foi incrível. Recife e Fortaleza imensas. E o que eu acho mais legal é o seguinte, o que eu acho é notável, porque eu, por exemplo, já vivi a greve geral, as pessoas falam, daqui a pouco você está citando a greve geral de 1917, mas não. Essa greve geral foi uma coisa impressionante, porque ela não tinha... A greve de 79, por exemplo, foi uma grande greve aqui em São Paulo, foi super importante, até para derrubar a ditadura, mas era uma greve que tinha ali uma figura-chave dirigindo aquilo tudo, que era o Lula. Essa greve foi linda, porque ela, não porque aquela não fosse porque tinha o Lula, mas essa foi uma greve de resistência da base dos sindicatos. Você ia no pátio de manobra dos trens e do metrô aqui de São Paulo, e você não estava vendo um grande dirigente, aquele que todo mundo... Era o sindicalista anônimo,
ali parando, cantando a música do Raul Seixas. Era o cara que estava... Aquele cara que estava defendendo a sua categoria e falando com a sua categoria como que essa reforma ia afetar a vida da sua categoria. Era o eliticitário falando com a sua categoria, o metroviário falando com a sua categoria, falando... Enfim, foi uma greve muito bonita, porque essa greve, eu acho que, de fato, ela foi organizada de baixo para cima. Essa frase que a gente gosta tanto de falar, a esquerda gosta tanto de falar, mas essa, de fato, foi muito de baixo para cima e teve muitas características de espontaneidade. Inclusive, assim. teve gente que não era... Inclusive, teve grupos que não foram nem organizados por sindicatos. Exatamente. No caso dos professores, foi uma coisa muito interessante no que pese, tem importante sindicatos dos professores de escolas particulares, mas... você vai pegar os relatos... Foi por escola. Na revista Nova Escola, de uma série de lugares que cobram, que foram o WhatsApp dos professores, se organizando entre eles, aqui e ali, pegando escolas desde o que a gente chama de Vale Dourado aqui em São Paulo, da área mais rica, né? Você pega a região do Pinheiros, se organizando, até o pessoal da periferia se organizando em grupos. Quando aquele ato dos professores que houve no final da Avenida Paulista, na Praça dos Arcos, é gigantesco. Exatamente. Foi gigantesco, foi uma coisa que não teve necessariamente nem influência do trabalhador organizado. E isso, concordo, dá uma esperança muito grande de que as pessoas estão sendo capazes de observar todo o contexto de desmonte de direitos, né, de desmonte, digamos, desequilibrado de direitos, e resolvendo falar e ir para a luta. Agora, isso aconteceu também nos bairros. Sim. Exatamente. Não foi só as categorias. É claro que para a greve, a categoria do trabalhador é central e é ela que faz a greve. Mas os piquetes realizados em várias partes do país, os trancaços de avenidas, de rodovias, tiveram adesão. Essa é uma coisa muito incrível. Quer dizer, o MTST e outros movimentos sociais fazem travamentos há muito tempo. No dia da greve, nós temos travamento. E aquelas mesmas pessoas que às vezes xingam da porta do ônibus porque ficaram parados, desceram e se juntaram. Em várias partes você teve isso. Na Zona Sul, na Emboembe, na Zona Sul aqui de São Paulo, saiu uma marcha da Povo Sem Medo, junto com Padre Jaime, pessoal ali da região, que a marcha saiu de um tamanho e chegou na Ponte do Socorro, na Marginal Pinheiros, 3 vezes maior. Não, agora, nós temos um grande desafio, quer dizer, qual vai ser a resposta que as centrais e que os grandes movimentos vão dar para esse ímpeto de luta? Quer dizer, o que vai acontecer? Porque todo mundo está falando, e agora? Qual vai ser a próxima? Né? Quando vai ser a próxima? Por quanto nós vamos parar? Porque eu já ouço também pessoas na rede e tal falando, bom, agora temos que começar a radicalizar. Gente, então a gente vai ficando por aqui. Agradecemos a todo mundo que assistiu o programa. Hasta luego e hasta la vitória sempre.